9 de julho de 2020. Olá, queridas irmãs, queridos irmãos e amigos. O assustador engano do pecado é que, para quem está pecando, o pecado não parece tão pecaminoso assim. Perdemos de vista quão pecaminoso é o pecado ou seus males. E quando o cometemos, nos tornamos vulneráveis às sedutoras mentiras das tentações. Talvez essa seja uma das razões pelas quais existam histórias como a seguinte na Bíblia. Quando chegaram onde estavam os discípulos, viram ao redor deles uma grande multidão, e alguns escribas a discutirem com eles. E logo toda a multidão, vendo a Jesus, ficou grandemente surpreendida, e correndo todos para ele, o saudavam. Perguntou ele aos escribas: o que é que discutis com eles? Respondeu-lhe um dentre a multidão: Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo, e este, onde quer que o apanha, convulsiona-o, de modo que ele espuma, range os dentes e vai definhando. E eu pedi aos teus discípulos que o expulsassem, e eles não puderam. Ao que Jesus lhes respondeu: Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de suportar? Trazei-mo. Então lhe o trouxeram, e quando ele viu a Jesus, o espírito imediatamente o convulsionou, e o endemoniado, caindo por terra, revolvia-se espumando. E perguntou Jesus ao pai dele: há quanto tempo sucedeu-lhe isto? Respondeu ele: desde a infância, e muitas vezes o tem lançado no fogo e na água para o destruir. Mas se podes fazer alguma coisa, tem compaixão de nós e ajuda-nos. Ao que lhe disse Jesus: se podes, tudo é possível ao que crê. Imediatamente o pai do menino, clamando com lágrimas, disse: creio, ajuda a minha incredulidade. E Jesus, vendo que a multidão correndo se aglomerava, repreendeu o espírito imundo, dizendo: espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai dele e nunca mais entres nele. E ele, gritando e agitando-o muito, saiu, e ficou o menino como morto, de modo que a maior parte dizia: morreu. Mas Jesus, tomando-o pela mão, o ergueu, e ele ficou em pé. E quando entrou em casa, seus discípulos lhe perguntaram à parte: por que não pudemos nós expulsá-lo? Respondeu-lhes: esta casta não sai de modo algum, salvo a força de oração e jejum. Marcos, capítulo 9, versículos 14 a 29. Em histórias como essa, Deus ama nos confrontar com duas coisas: o mal dos males. É o único lugar onde a libertação pode ser encontrada. Analise a descrição do que o mal tem feito a este garoto. Nada de bom acontece a uma pessoa quando o mal domina o seu coração. O pecado é realmente horrível e assustador. O pecado é realmente destrutivo e não deve, em hipótese alguma, ser desprezado. Você não deve ler essa história e se perguntar se o mal é tão terrível assim. Essa história deve colocar um santo temor em seu coração. Todavia, não apenas isso. Ela deve fazer mais. Ela está destinada a assegurar que a graça é uma realidade. Não importa quão pecaminoso o pecado seja, a graça de Deus é excelente. Não importa quão poderoso o mal seja, o poder libertador de Deus é maior. Nós devíamos temer o pecado no âmbito moral, não no sentido derrotista,
por causa da poderosa libertação que há na graça do nosso Salvador e Senhor Jesus Cristo. Você consegue viver esse equilíbrio? Para mais estudos e encorajamento, leia 1 Samuel, capítulo 13. Você acabou de ouvir As Misericórdias do Senhor Renovam-se a Cada Manhã, do pastor Paul David Tripp. Que Deus nos abençoe.